Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que é um dos pilares da vida cristã e que, ao mesmo tempo, é uma das áreas onde mais vejo pessoas com dúvidas: a oração. Muitas pessoas sabem que precisam orar, sabem que a oração é importante, mas não entendem exatamente o que ela é, como ela funciona e por que ela é tão essencial para a nossa caminhada com Deus. E eu acredito que isso acontece porque muitas vezes nós aprendemos sobre a oração de forma religiosa e não de forma relacional. Nós aprendemos que devemos orar, mas não aprendemos que oração é, acima de tudo, um relacionamento com Deus. Existe uma passagem em Jeremias 33:3 que diz: Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Essa é uma promessa poderosa. Deus está dizendo que existe uma resposta para aqueles que o buscam. Deus está dizendo que existe uma revelação para aqueles que decidem se aproximar. Deus está dizendo que existem coisas que ainda não conhecemos, mas que Ele deseja nos mostrar. E isso já nos ensina algo muito importante. A oração não é um monólogo. Ela não é apenas um momento em que falamos sem parar e depois seguimos na nossa vida. A oração é um diálogo. A oração é um relacionamento. A oração é uma ponte que nos conecta ao coração do Pai. Quando pensamos na oração dessa forma, tudo muda, porque muitas pessoas enxergam a oração apenas como um momento de pedir coisas para Deus. Elas oram quando estão passando por uma dificuldade financeira, elas oram quando enfrentam um problema de saúde, elas oram quando estão sofrendo emocionalmente, elas oram quando precisam de uma resposta. E não existe nada de errado em apresentar as nossas necessidades diante de Deus. A Bíblia nos encoraja a fazer isso. O problema é quando a nossa vida de oração se resume apenas a pedir. Porque Deus não quer apenas ouvir os seus pedidos. Deus quer ouvir você. Deus quer ouvir o que está acontecendo dentro do seu coração. Deus quer ouvir suas dúvidas, seus medos, suas inseguranças, suas alegrias, suas gratidões e até mesmo as suas frustrações. Muitas vezes as pessoas acreditam que precisam chegar diante de Deus com palavras bonitas ou com uma oração perfeitamente estruturada. Elas pensam que precisam falar de uma determinada maneira para serem ouvidas, mas quando olhamos para as Escrituras, percebemos que Deus nunca procurou perfeição na forma como as pessoas oravam. O que Deus sempre procurou foi sinceridade. Deus procura corações quebrantados, Deus procura pessoas que estejam dispostas a abrir o coração e falar a verdade. Você não precisa fingir que está forte quando está cansado. Você não precisa fingir que está cheio de fé quando está lutando contra dúvidas. Você não precisa esconder suas lágrimas de Deus. Na verdade, é justamente nesses momentos que a oração se torna ainda mais poderosa, porque ela deixa de ser uma formalidade e passa a ser um encontro genuíno com o Pai. Eu acredito que um dos maiores enganos que existem hoje é pensar que a oração serve apenas para mudar as circunstâncias da nossa vida. Sim, Deus responde orações. Sim, Deus realiza milagres. Sim, Deus abre portas, traz provisão, cura enfermidades e transforma situações impossíveis. Mas existe algo que acontece antes disso. A oração transforma quem está orando. Muitas vezes nós entramos em oração querendo que Deus mude uma situação e saímos da oração percebendo que Deus começou mudando o nosso coração. Quantas vezes você já entrou diante do Senhor carregando ansiedade e saiu em paz? Quantas vezes você entrou sem direção e saiu com clareza? Quantas vezes você entrou carregando medo e saiu fortalecido? Isso acontece porque a oração não é apenas um meio pelo qual conseguimos algo de Deus. A oração também é um meio pelo qual Deus consegue algo de nós. É na oração que Deus trabalha o nosso caráter, é na oração que Deus nos ensina a confiar, é na oração que Deus corrige caminhos, trata as feridas e confronta mentiras e fortalece a nossa fé. Quando lemos Jeremias 33:3, percebemos que Deus promete revelar
coisas grandiosas e insondáveis. Isso significa que existem dimensões do reino de Deus que não serão conhecidas apenas através do conhecimento intelectual. Existem coisas que Deus revela no lugar secreto, existem direções que Deus entrega durante a oração. Existem respostas que chegam quando nos aquietamos diante da presença dele. Muitas vezes queremos entender tudo com a mente, mas Deus está nos convidando a desenvolver intimidade. Intimidade não se constrói apenas lendo sobre alguém. Intimidade se constrói através da convivência. É por isso que a oração é tão importante. Quanto mais você ora, mais você conhece o coração de Deus. Quanto mais você conversa com Deus, mais você aprende a reconhecer a voz dele. E quanto mais você se aproxima, mais você percebe que ele sempre esteve perto. Outra coisa que eu quero que você entenda é que a oração não precisa acontecer apenas em um momento específico do dia. É maravilhoso separar um tempo exclusivo para estar com Deus, e eu acredito muito na importância de ter um lugar de oração, um momento de devoção, um tempo reservado para buscar a presença do Senhor. Mas a oração também pode acompanhar você ao longo do dia. Você pode conversar com Deus enquanto dirige, enquanto trabalha, enquanto caminha, enquanto organiza a sua casa, porque a oração é relacionamento. Quando existe relacionamento, existe comunicação. E Deus deseja que você desenvolva essa consciência da presença dele em todos os momentos da sua vida. Talvez você esteja assistindo este vídeo e pensando que não sabe orar. Talvez você ache que as suas palavras são simples demais. Talvez você tenha tentado criar uma rotina de orações, né, várias vezes e não conseguiu manter. Talvez você esteja desanimado, desanimada, porque sente que Deus não respondeu algumas das suas orações. Mas eu quero lembrar você de uma verdade. Deus continua ouvindo, Deus continua falando, Deus continua se revelando àqueles que o buscam. Nem sempre a resposta vem no tempo que esperamos, nem sempre ela vem da forma que imaginamos, mas isso não significa que Deus está em silêncio. Muitas vezes Deus está trabalhando em áreas que nós ainda não conseguimos enxergar. E muitas vezes Ele está preparando algo maior do que aquilo que estamos pedindo. Por isso, eu quero encorajar você hoje a desenvolver uma vida de oração. Não uma vida religiosa, não uma rotina baseada em culpa, não uma lista de tarefas espirituais. Eu quero encorajar você a construir um relacionamento real com Deus. Converse com Ele, abra seu coração. Compartilhe suas lutas, compartilhe seus sonhos, compartilhe suas dúvidas, faça perguntas, busque direção, busque entendimento, clame ao Senhor, porque a promessa continua de pé. Deus continua dizendo: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas, insondáveis que você não conhece. Existe mais de Deus para você conhecer, existe mais da presença de Deus para você experimentar, existe mais da paz de Deus para você viver, existe mais da sabedoria de Deus para você receber. Mas tudo isso começa quando você decide se aproximar. E agora eu quero orar com você. Pai amado, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Senhor, Tu conheces cada coração, cada luta, cada necessidade e cada batalha que ninguém mais vê. Eu peço que o Senhor desperte em cada pessoa uma fome profunda pela tua presença, que elas descubram a beleza da oração não como uma obrigação, mas como um relacionamento vivo contigo. Que elas também tenham a coragem de abrir o coração, de buscar a tua face e de desenvolver intimidade contigo. Eu oro para que toda distração, toda frieza espiritual e todo desânimo sejam quebrados em nome de Jesus. Que o Senhor renove a fé daqueles que estão cansados. Que o Senhor fortaleça aqueles que estão enfrentando dificuldades. Que o Senhor traga direção para aqueles que estão confusos. Que o Senhor revele coisas grandiosas e insondáveis conforme a tua palavra promete. Ensina-nos a ouvir a tua voz, a confiar nos teus caminhos e a permanecer firmes, mesmo quando não entendemos tudo,
o que está acontecendo. Eu declaro que a partir de hoje, cada pessoa que está ouvindo esta oração desenvolverá uma vida profunda contigo, Senhor. Que elas experimentem a tua paz, o teu amor e a tua presença de forma real. Nós te agradecemos porque tu és um pai presente, um pai amoroso e um pai que se alegra quando seus filhos se aproximam. Em nome de Jesus. Amém.